Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genil do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar a história de Liesel, um nobre que sem explicação nenhuma é transportado para um mundo de fantasia diferente, mas semelhante ao seu, aceitando a situação com calma para aproveitar as férias inesperadas, explorando com um guia aventureiro chamado Gil, né? Enquanto procura um jeito de voltar para sua casa, focando numa vida relaxada, né? Uma vida um pouquinho mais leve, de aventuras leves, em um novo mundo, um mundo paralelo, né? Um mundo completamente igual ao dele, mas paralelo. Eu estou falando de recomendação de férias de um nobre gentil. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha nosso vídeo. Por quê? Porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio, né, o Liesel, ele tinha encontrado, né, no episódio anterior, que eu vou dar uma breve resumida. O Liesel foi para Marcade, né, junto com o Judge, acabou se metendo em alguma confusão, né, e depois ele foi para um leilão, né, acabou comprando um detonado, né, um livro assim que continha várias informações de labirintos. E ele acaba descobrindo que o labirinto de Marcade, ele tinha uma sala secreta, né? Ele acaba indo verificar isso e aí depois ele vai para a Guilda dos Aventureiros de Marcade, né, para poder compartilhar essa informação, atualizar o mapa do labirinto. Só que tinha alguns aventureiros que tinham ouvido ele falando que queria atualizar o mapa do labirinto, né? Só que, mano, todos os aventureiros de Market tinham procurado por alguma coisa secreta naquele labirinto, né? Naquela dungeon. Só que eles não tinham encontrado nada lá. O Liesel tinha achado por causa do livro que ele tinha conseguido no leilão, né? Mas nenhum aventureiro consegue acreditar no que ele estava falando. E pedem que ele prove. Mas ele acaba meio que chegando em um ponto que ele não podia. Então, por isso, a recepcionista, né? Recepcionista da guilda, acaba falando que ele não precisava fazer isso, mas ele acaba provando. Só que a recepcionista acaba falando para ele parar antes que ele revelasse tudo que ele tinha que passar. E ele acaba voltando para ela, pois ele queria atualizar o mapa daquele labirinto, né? Então, para o Liesel compartilhar a informação sem que nenhum outro aventureiro que estava ali naquela guilda ouvisse, né, ela pega meio que um equipamento, né, para criar meio que uma bolha que acaba deixando ali a conversa só entre eles três, no caso o Gil, Liesel e a recepcionista da guilda. Os outros aventureiros não podiam ouvir essa conversa enquanto eles estivessem naquela bolha, né? E também eles não poderiam ouvir o que os aventureiros estariam falando. Então ele simplesmente fala, né, compartilha informação, mas ela fica tão surpresa com a informação que ela simplesmente levanta surpresa e bate na mesa, tanto que com isso ela acaba meio que derrubando o equipamento que estava criando a bolha, né, que criava aquele campo, e o campo acaba, né, sumindo. Com isso ela acaba falando bem alto para todos os aventureiros ali ouvirem a informação que ele tinha passado sobre um dragão, né, que tinha ali dentro, né, do labirinto. E ele pega da sua bolsa uma escama do dragão, né, que eles tinham encontrado, acaba entregando para a recepcionista. Ela acaba sugerindo que ele, porque ela olha o cartão de aventureiro dele, só que estava mostrando que ele era rank F, né? E fala que ele deveria fazer um teste para subir de nível, né? Mas ele fala que não queria fazer, pois o estúdio ele ficaria meio triste, né? Se ele fizesse isso em outra cidade, em outro lugar, entendeu? Então, ele pensando no estúdio, acaba decidindo não fazer. Ali em Market. Depois eles acabam indo se encontrar com o Judge, porque ali seria o dia em que eles iriam embora, né? Era o último dia deles em Market, né? Pois eles iriam sair de Market naquele mesmo dia, naquele dia mesmo. E quando chegam na loja do avô dele, eles são recebidos por um funcionário que leva eles para onde o Judge estava, pois o avô dele estava meio que mandando ele separar algumas coisas para levar, né? Por quê? Porque é um avô coruja, né? Sabe aquele avô coruja? É literalmente isso.
E o Liesel acaba se desculpando por aquele problema lá, que quando eles chegaram em Marcade ele acabou se envolvendo, né? Porque muitas pessoas confundem ele com um nobre, né? Até mesmo do reino que ele veio, ele é confundido com um nobre. No primeiro dia que eles tinham chegado em Margate, então eles aproveitam ali, o próprio avô do Judge acaba chamando eles para almoçar, né? Porque tinham que pelo menos comer para poder viajar. Eu não gosto de passar fome em lugar nenhum. Não importa que lugar seja. Se eu tô com fome, eu tenho que comer, né? Quando o Judge tinha saído, ele pega meio que um mapa dos túneis subterrâneos, né? Porque o Judge tinha saído para terminar as coisas que ele tinha que fazer para seguir viagem, né? E aí, nisso, o Liesel acaba entregando um mapa de túneis subterrâneos da cidade e pede que o avô do Judge entregasse pro rei, pro dono daquela terra, o senhorio daquela cidade, né? Porque ou ele é um reino, não sei muito bem, mas eu acho que é um reino, né? E aí eles acabam indo embora, né? E como a viagem ia ser um pouco longa, chega a noite eles param para descansar. O Liesel fala que ficaria de prontidão ali, vendo de guarda, né? Para ver se nenhum bandido atacava. E literalmente, o que eles não esperavam acaba acontecendo. Os bandidos acabam aparecendo para atacar, né? Mas o Gil, que estava dormindo dentro da carroça, né? Ele acaba aparecendo e o Gil, junto com o Liesel, acabam derrotando os bandidos e simplesmente falam que deveriam seguir viagem. Só que o Liesel, ele estava preocupado com o Judge, né? Por quê? Porque de todo o barulho poderia acordar ele poderia ficar meio que assustado e tudo mais. Só que o próprio Gil acaba falando que o Liesel tá mimando muito o Judge. E também o Stude, né? Ele acaba mimando tanto o Judge quanto o Stude, né? Qualquer pessoa que ele conheça. E é isso, galera. Meu nome é Genil do canal Genil do Geek. Eu esperarei que sentadinho todo dia. Então já vai sentando no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.